Bom dia a todos. Então, meus agradecimentos. E obrigada, Fábio, por também ter aceitado esse convite. O Fábio é advogado da Veirano Associados e ele tem o dificílimo desafio, né, depois da aula da Débora e do Paulo aqui, de encerrar o dia, falando sobre contratos de licenciamento. Tá? Então, bem-vindo, Fábio. Oi, Isabela, tudo bem? Oi, Débora, tudo bem, querida? Não perdi a sua aula, mas ouvi agora o final do Paulo aqui. Realmente, eu estava torcendo para ele continuar, que a gente até podia perder a minha, porque é realmente muito interessante, assim, muito legal. Essa você vai ter que pagar. Pois é. Pois é, essa não é imperdoável mesmo. É, Vou cobrar. cobra, mas depois eu vou ver lá na plataforma. E legal, gente. Eu vou tentar falar um pouquinho hoje sobre contratos de licenciamento de personagens, que acho que tem a ver também com o tema que vocês estavam falando um pouco antes, né? De certa forma, né? Então vamos tentar cobrir o que eu trouxe aqui e depois a gente bate um papo no final, tá? Trouxe alguns casos, deixa eu mexer nisso aqui para passar para um canto, que ele fica bem no início da... Peraí. Foi. Trouxe alguns casos interessantes, alguns números do setor para a gente discutir, como que funciona um contrato de licenciamento de personagens, algumas questões de direito autoral, né? E aí fiquei sabendo que na aula anterior vocês ouviram um pouquinho sobre NFTs, né? E queria trazer um caso interessante de NFTs também, que foi tema de um curso da BPI recentemente. Então acho que está super também em vista agora, é um tema que está bastante discutido, né, ultimamente. Então vamos lá. Aí, foi. Se a gente pensar na personagem como sendo uma criação intelectual, fica fácil, né? Então, um personagem, na verdade, é um objeto de uma criação autoral, normalmente, né? E você pode ter atrelado a esse personagem uma marca ou não, né? Normalmente é assim. Obviamente, esse personagem, quando colocado num produto que venha a ser vendido, você pode até ter outros direitos de propriedade industrial ali, né, realizados, como, por exemplo, um modelo de utilidade, até uma patente, dependendo do que o produto pode fazer, ou um desenho industrial. Então, no fundo, né, falar de licenciamento de personagens é falar de licenciamento também de direito autoral e de licenciamento de marca, tá? Tem uma definição bacana nesse livro aqui, para quem tiver interesse, eu coloquei aqui o link, tá? Que é o uso de uma marca ou um material protegido por direito autoral, um nome, né? Um likeness, né? Que é justamente essa cara do personagem, esse jeito do personagem, uma logo ou uma marca, né? Sendo registrado ou não, um design, por exemplo, ou qualquer outra imagem em conjunto com um produto ou serviço. Então, quando você consegue colocar esse personagem dentro de um produto ou serviço e colocar aquilo disponível para venda, né, para o público, você tem aí um licenciamento do personagem. O que isso traz de bom, né? Diferenciação no mercado, obviamente, né? A força da propriedade intelectual vai aumentar muito potencialmente a rentabilidade, o quanto ganha um licenciante, a assimilação pelo consumidor que conhece aquele produto e, portanto, vai gostar bastante de ter um personagem ligado àquele produto, né? E o fortalecimento da empresa quando ela está ligada, quando ela tem uma marca forte atrelada a ela, né? Vou dar alguns exemplos aqui. O Mickey foi um dos primeiros casos de licenciamento lá pela década de 30, né, em 1929. Era uma época que a Disney não tinha ainda né, esse approach, essa penetração que tem hoje em relação a produtos licenciados, e fez um primeiro licenciamento do Mickey, né, nesse ano, e a partir daí foi pioneiro, né, a empresa foi pioneira no licenciamento de produtos relacionados às suas personagens, tá? Alguns casos interessantes e recentes, por exemplo, são da campanha do agasalho desse ano, né, em que o Snoopy se juntou à Cruz Vermelha para poder fazer o recolhimento de agasalhos, né? E aí você tem um personagem que é um personagem sonhador, que é um personagem do bem, leal, imaginativo, ele tem ali aquela coisa né, do carinho das crianças, né? Então ele desperta o melhor que pode ser dentro da pessoa, e isso ligado a uma campanha do agasalho tem tudo a ver, né? Então as marcas também, né, as empresas procuram parcerias que façam sentido comercialmente, mas também agreguem para aquele público consumidor ali, né? Então esse projeto Take Care with Peanuts é um projeto recente aí da Cruz Vermelha com o Snoopy, né? Outro
caso interessante aqui é o do MM com a Adidas, né? A Adidas Originals fez uma parceria com a MM para poder relançar um tênis de basquete de 1984, né? Esse Forum Low, que era o modelo da Adidas, né? E isso já aconteceu em outras situações, com Lego também. Então, esses modelos Ultra Boost, ZX, que foram reinventados pela Lego, também considerando a proximidade ou a possível proximidade entre a marca Lego e uma marca de tênis, né? No caso da Adidas com o MM, por exemplo. Então, tem várias parcerias interessantes. Essa aqui é bem legal também, né? O suco do bem, que é um suco carioca, né? Foi inventado ali no Rio de Janeiro, um suco natural e tudo mais, todo mundo deve conhecer. Tem essas caixinhas agora da linha Benzinho, né? Que são caixinhas pequenas com personagens da Pixar, né? Vai ser lançado agora parece que está sendo lançado, acabou de ser lançado. E aí tem aquela coisa da iniciativa do desejo, né, da marca e do estúdio de ter alguma coisa que possa remeter ao público infantil e bastante colorido, né? Então você vê que os personagens ali, ou as personagens, têm bastante a ver com a caixinha. Então criaram ali uma novidade também de um conjunto de marcas. Tá? Então são encontros de duas marcas. Outro relançamento interessante, recente também, é do Space Jam, né? O primeiro deles 25 anos atrás, com Michael Jordan, e agora, né, o Space Jam ressurgindo com o LeBron James e com mais de 30 marcas atreladas, né? A maior parte delas de produtos, né, de vestuário e tudo mais, mas com muitas marcas atreladas ao filme. Então, é interessante também ver que tem esse aproveitamento tanto no cinema quanto na televisão, né? Eu trabalhei muito com isso durante muito tempo, né? Eu fui advogado da TV Globo durante alguns anos, da Fundação Alberto Marinho, do Canal Futura. Então a gente tinha muita inserção de merchandising, né? Que acontece até hoje nos programas de TV, né? Seja por uma permuta. Então, por exemplo, um carro que você coloca dentro de uma novela, né, e você tem modelos daquele determinado fabricante, daquele determinado fabricante do veículo. Você vê que a maioria dos carros daquela novela, por exemplo, são Volvos, né? Então você tem ali uma permuta entre a Volvo e a Globo para poder disponibilizar um Volvo para aquela novela específica. Então isso funciona, obviamente, em várias situações de cinema e televisão, né, e rádio, etc. Então a gente está vendo também um forte apelo de marcas, né, ligados a personagens criados, tá? Esse aqui é um gráfico interessante que mostra alguns personagens da Marvel, né, da Marvel Studios, né, no início da década de 90, a Marvel começou a vender alguns de seus personagens e a partir dos anos 2000 e pouco ela começou a recomprar alguns direitos, né? Então hoje você tem ali aqueles personagens todos ali como sendo da Marvel Studios, né? E alguns deles da 20th Century Fox, que é um braço da Disney, né? Então você tem ali que é um braço tanto a Fox como a Disney utilizando os personagens de seus filmes. Então se criou ali, né, um acordo entre a Marvel e a 20th Century Fox em relação a dois personagens específicos, né, que era o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate, justamente pela falta de clareza do acordo feito entre elas. Então, ambas passaram a poder, né, utilizar esses dois personagens de formas diferentes. Então, se a gente olhar os filmes, eles vão poder aparecer tanto nos filmes da Marvel quanto nos filmes da 20th Century Fox, né? A Marvel sendo Disney, tá? Desculpa, no início ali. Então, a gente tem uma importância muito grande da ligação desses personagens. Um outro fato interessante aqui com a Marvel e a Sony foi uma tentativa ali, né, de trazer o Homem-Aranha para dentro do que eles chamavam de universo oficial, ou seja, trazer o Homem-Aranha, que é da Sony, na verdade, para a Marvel. A Marvel tem o que eles chamam de Marvel Cinematic Universe, que é o universo oficial de personagens da Marvel, e a Sony trazendo o Homem-Aranha para poder também ser lançado ali dentro daquele conjunto Marvel de personagens. Então, é interessante porque
apesar do filme de 2014 não ter tido tanto sucesso, você tem aí uma parceria de sucesso quando você traz um personagem para dentro de um grupo, né, que já está funcionando bem, que é o grupo anterior, né, que é o grupo da Marvel Studios, com todos os outros personagens ali que já tem um apelo muito grande, né, e os produtos, obviamente, licenciados a partir daí, né. Falando um pouquinho dos números do setor, a gente tem um crescimento, obviamente, Estados Unidos e Canadá, e principalmente Estados Unidos, respondem por grande parte da receita desse setor de licenciamento. Tá? E aí, personagens e entretenimento de forma geral acabam sendo 43% do que esse setor, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá. Receita global girando ali em torno de 300 bilhões no ano de 2019, então a gente já deve ter alcançado agora em 2021 300 bilhões de dólares, né, de receita desse tipo de licenciamento. Marcas corporativas também têm um peso ali de 20%, moda. Voltei, vocês me ouvem? Sim. Moda e esporte, né? Então a gente tem aí também uma presença bem razoável desses setores, mas o licenciamento de personagens e de entretenimento de forma geral continua sendo o maior número, né? E aí as categorias mais relevantes em que produtos são licenciados com personagens, vestuários, brinquedos, acessórios de moda. Então você tem aí e vocês veem que o número é mais ou menos parecido, né? Então as categorias acabam sendo aí principalmente essas, tá? No Brasil, a gente ainda tem um mercado um pouco mais incipiente em relação a novidades, né, de produtos licenciados com personagens brasileiros, né, porque aqui a gente está falando de um mercado que também, né, importa muitos produtos e acordos que são feitos globalmente, né? Então você tem a venda de produtos licenciados com personagens no Brasil também, né, mas por conta de acordos globais. Quando a gente olha para o faturamento do Brasil, ele gira em torno de 21 bilhões por ano, com crescimento aí mais ou menos todo ano de 5%, né, contado aí desde 2016. Então é um crescimento que é um crescimento constante, mas um valor bem menor, né? E aqui o mercado é muito mais informal, exceto pelos deals globais, né? Em que o Brasil se beneficia, podendo, por exemplo, ter um personagem sendo atrelado a um produto ou serviço por conta de um acordo global. Então a gente tem a maior parte das licenças aqui são estrangeiras. Isso que eu falei dá para ver ali no número, no segundo tab ali, dizendo 80% das empresas dos deals ali, das licenças, são de proveniência estrangeira. Então a criação intelectual aqui, obviamente, ainda precisa ter um boost, né, para poder atrelar novos personagens e personagens brasileiros a produtos e serviços. Tá? Alguns exemplos interessantes de como é importante o licenciamento das personagens para outras, né? Você vai na Disney, você sai ali do brinquedo, você já está numa loja que vai ter de tudo, né? Então é o que você vê pelos números também, né? O Star Wars arrecadou 2 bilhões no cinema, né, em 2015 e de 5 a 6 bilhões em merchandising, né? O Harry Potter, os filmes arrecadaram 7,7 bilhões e a franquia toda 15 bilhões também em produtos, né, da franquia. A mesma coisa com a Marvel, né, 16 bilhões no cinema e 41 bi de licenciamento somente em 2013 reportado. Então, realmente tem um número bastante expressivo, né? Mesmo que o filme não seja não tenha tanto sucesso na tela, né, ou no streaming hoje em dia, ele acaba tendo sucesso pelos produtos, né, que são atrelados àquelas personagens. E aí a gente vai chegar no final da apresentação e vai ver que existe também uma mudança de cultura, que a gente sai um pouco do produto físico, né? Todo mundo gosta de ter coisas assim, né? Eu, pelo menos, gosto de ter ainda as coisas físicas, né? Então, por exemplo, sei lá, uma coisa do Game of Thrones, você tem ali um troninho, você tem ali o ovo do dragão, ou você tem um bonequinho né, de um dos personagens, e agora com o NFT você passa a ter um arquivo digital disso, né? Falaram um pouquinho disso, eu sei, durante o curso, mas você passa a ter uma biblioteca digital, uma biblioteca em blockchain em relação a personagens também, né? E aí o último caso que eu vou falar é sobre isso. Então o mesmo caso é do Toy Story, que teve também 10 bi de faturamento em relação a quase 2 bi que conseguiu nos cinemas, né?
Quando a gente fala dos contratos, né, tudo bem que o ideal é que esse contrato tenha todas as características de um contrato, ou seja, ele tenha equilíbrio contratual, ele tenha boa-fé objetiva, ele seja um contrato que seja bom para ambas as partes, mas a tendência é que esses contratos de licenciamento, principalmente das personagens mais famosas, sejam quase contratos de adesão, né? Porque eles já vão ter os valores previamente definidos, os percentuais previamente definidos. Então, quando a gente olha para todos aqueles princípios e funções dos contratos, né, autonomia privada, boa-fé objetiva, esse equilíbrio contratual, nem sempre é tão fácil negociar. Quando a gente está falando, obviamente, de duas empresas grandes, sim, né, essa negociação é possível, mas, obviamente, as margens são apertadas, justamente porque esses contratos são muito detalhados, né? Esse contrato vai definir, então, riscos, obrigações, responsabilidades, vai repartir a vantagem desse negócio e vai dar autorização autoral, que é o principal de tudo, para poder atrelar aquela personagem a um determinado produto e aquele contrato se perfazer, né? Aí, se a gente pensar um pouquinho no que diz a lei brasileira de direitos autorais, a gente tem alguns limites que a lei impõe nessa negociação contratual, né? A primeira delas, e talvez a mais importante, é a que está no artigo 4º, né, da interpretação restritiva dos negócios jurídicos sobre direito autoral. Isso quer dizer o quê, no final das contas, né? Quer dizer que esses contratos vão ser super detalhados, eles vão ser altamente detalhados nos possíveis usos daquela personagem, ou daquela marca atrelada à personagem, ou de ambas, né? Então, a prática contratual nesse ramo, né, do direito, que é o direito do entretenimento, é você especificar tudo aquilo que você pode fazer com aquela personagem, com aquela marca, né? Porque a lei brasileira justamente interpreta de forma restritiva os negócios, né? Os direitos morais de autor, né, de acordo com a lei brasileira, que vem aí do droit d'auteur, né, da lei francesa, ele é inalienável e ele é irrenunciável, né? A gente tem um peso muito grande para os direitos morais de autor na lei brasileira, né? Então, o direito moral de autor é aquele direito que você tem da paternidade da obra, né, de você poder se insurgir contra qualquer modificação da obra que venha a atingir a sua honra, a sua imagem, né, você ter seu nome sempre ligado à obra. Então, são direitos que são protegidos pela lei brasileira e principalmente nos países de civil law, né? Já, por exemplo, em outros países, você tem a possível alienação dos direitos morais, né? Alguns deles, né? Os Estados Unidos, por exemplo, protege parcialmente o direito moral de autor, não de forma total como faz o Brasil, né? E o artigo 31 que diz que as modalidades de utilização das obras são independentes entre si e que a autorização concedida, né, para um tipo de utilização não vai se estender às demais. Isso é muito difícil no fechamento dos contratos, porque por mais que você tente cobrir tecnologias que, né, ou plataformas que você tem naquele momento existentes, é muito difícil você cobrir plataformas futuras. Ainda assim, a redação dos contratos normalmente vai dizer isso, né? Então, vai cobrir todas as plataformas, streaming, cabo, veiculação em Blu-ray, se ainda usam, né? E aí e outras plataformas ou mídias que possam vir a existir no futuro. Esse finalzinho aí de outras mídias ou plataformas ou meios de transmissão que possam vir a vir no futuro é uma redação que é um pouco discutida e pode dar um tipo de discussão, inclusive no judiciário, porque, de novo, a lei ela é específica naquilo que diz respeito aos direitos autorais. Então, você precisa ali realmente definir quais são, né, as formas de comunicação e qual vai ser o aproveitamento daquela obra de acordo com a lei brasileira. Tá? Então, quando a gente olha uma cláusula, por exemplo, em que você renuncia, concorda em não impor qualquer tipo de exercício de direito moral no momento da assinatura do contrato ou posteriormente, ou de ser reconhecido como autor da obra, essa é uma cláusula que ela é naturalmente ilegal, né? Por outro lado, você consegue ter cláusulas em que você restringe o uso daquela propriedade intelectual, daquela personagem ou daquela marca
para finalidades específicas, né? Isso é possível. Então, aqui, por exemplo, um exemplo em que você pode usar, né, o conteúdo protegido por direito autoral para poder desenhar, desenvolver, fabricar os produtos licenciados, né? Isso aqui tudo foram cláusulas de contratos que eu tenho feito no dia a dia com o time, tá? Então, são exemplos que a gente tem de cláusulas realmente usadas no dia a dia para alguns clientes que não estão, obviamente, com o nome aqui, né? Oferecer para venda, distribuir, vender os produtos licenciados para clientes autorizados no território. Então, vocês veem que tem uma definição do que é um cliente autorizado, potencialmente você não pode vender para o concorrente no território, né, território brasileiro ou América Latina, por exemplo, durante o período de vendas que também é estabelecido. Então, esses contratos realmente são bastante específicos e são bastante fechados, no sentido daquilo que pode ser feito com aquele direito autoral ou com aquela personagem. Então, importante, quando você vai fazer um contrato de licenciamento, olhar para quem controla os direitos autorais, né, daquela personagem, ou quem é o titular daquela marca atrelada à personagem. Você quer licenciar apenas o personagem ou também a marca necessária, quer dizer, vai ser só o personagem da Marvel ou a marca Marvel junto, né? Essa personagem ela foi licenciada para outros produtos no seu mercado, produtos análogos, você vai ter exclusividade ou não, né? É possível que esses produtos convivam no mercado que se pretende atingir, também é uma pergunta importante, né? E quais são os canais de venda, né? Você vai poder vender online, vai poder vender fisicamente esses produtos, né? E como é que são esses canais de venda? Se você resolver distribuir por outros meios, né? Como é que vai ser esse uso que você pretende? Então, tudo isso tem que estar no contrato, né? E aí, olhando para né, como eu falei lá no início, né? Está tudo na lei, né? Então, na verdade, o licenciamento de uma personagem, o licenciamento de um direito autoral, né, de um produto protegido por direito autoral ou de uma marca, está previsto lá no artigo 49, né, a marca na lei de propriedade industrial, mas o licenciamento de direitos autorais no artigo 49 da LDA, falando justamente isso, né? Você pode transferir os direitos, seja por cessão, né, em que você transfere em definitivo esses direitos, à exceção dos direitos morais, ou por meio de licenciamento, concessão e etc., né? Quando você fala de cessão, você está falando de uma transferência total dos direitos, e aí a gente fala um pouquinho disso aqui, né, desse conceito básico do que é licença, do que é cessão, sendo a licença uma permissão de uso temporária, né, para uma exploração daquele direito específico, né, o direito de atrelar, por exemplo, a personagem a um produto específico, né, e o direito permanece como sendo do titular, quer dizer, a licenciante ela continua tendo esse direito, ela pode dar uma licença exclusiva ou não durante um período determinado de tempo, e a contraprestação normalmente é o pagamento de um royalty. A gente vai ver aqui mais para frente que tem outras contraprestações possíveis em contratos de licenciamento. A cessão, por outro lado, é a transmissão total, contratual, escrita, né, desse direito. Na ausência de prazo, essa cessão ela se considera, ela se perfaz por 5 anos, né? Então não existe um direito de exploração maior do que 5 anos, exceto se você definir o prazo, né, de cessão. Também a lei coloca uma série de restrições para esse tipo de transmissão de direitos. Então, só para o país em que se firmou o contrato, para modalidades de utilização existentes no momento da data do contrato, que foi aquilo que eu falei um pouquinho, né, sobre mídias e formas de transmissão ainda não existentes. A cessão é presumidamente onerosa, tem que ter o tempo, né, o objeto, o lugar, o preço, etc. E também quando você tem a cessão de uma obra futura, né, é o famoso work made for hire brasileiro, você tem aí também uma autorização de uso daquela obra por 5 anos. Então, se eu disser que eu tenho o direito né, eu cedo o meu direito sobre determinado produto autoral meu, né, futuramente que eu vá vir criar ainda, né, que esteja, né, no pipeline de criação meu, aquilo vai ser por 5 anos, e aí, obviamente, você pode ir renovando aquele prazo, pagando alguma coisa a mais para aquele determinado autor. Tá?
Escopo da licença, então, principais cláusulas, né, para esse tipo de contrato, né, o escopo da licença, então, qual o tipo de licença, é possível sublicenciamento, é possível a comunicação desse direito de licença entre empresas afiliadas ou de um mesmo grupo econômico, né, então aqui tem 2 exemplos de cláusula, né, aqui uma licença não exclusiva para poder desenvolver os produtos em qualquer país de fornecimento permitido durante o prazo de vigência. E aí, por exemplo, atividades promocionais. Obviamente, se você tem um licenciamento de uma personagem, você vai querer também poder fazer o merchandising desse produto novo, né? E você vai precisar de uma autorização do titular para fazer isso. Então, marketing, atividades promocionais para a venda dos produtos, né? E aí, por exemplo, alguma definição em relação a isso. Então, em mostruários em pontos de venda, em anúncios impressos, por exemplo, vedada a reprodução digital nesse caso. Poderia ser aberta a reprodução digital também. Então, aqui a gente tem possibilidades desse contrato, desse escopo da licença, né? Em relação à distribuição, né? Como é que a gente define a distribuição daquela personagem? Então, ela vai ser inserida, por exemplo, dentro de um programa, de uma obra audiovisual. Então, quantos episódios vão ser? Qual o tempo de duração de cada episódio? Qual o título que esse episódio vai ter, esse programa vai ter? Né? Então você acaba definindo uma série de coisas quando você tem esse licenciamento. Se eu contratar, por exemplo, um roteirista para fazer o roteiro ou alguém para fazer uma criação, né, eu tô especificando ali também que existe uma cessão desses direitos em favor do criador da obra, né, daquele que é o produtor da obra audiovisual, por exemplo. Né? Então aqui para a consecução da obra, vão ser observadas as seguintes atividades: desenvolvimento e elaboração dos aspectos principais do argumento, né? Sinopse, tramas e conflitos principais. Então, eu dou uma orientação ali, por exemplo, para o roteirista em como ele pode atuar na criação daquele roteiro, em que pode haver uma personagem inserida ou não. Tá? Normalmente, quando você tem alguma criação intelectual importante dentro de uma obra, né, seja ela uma personagem, seja um outro conteúdo protegido por direito autoral, você pensa também numa possível remuneração para aquele criador, né, adicionalmente ao contrato. Então, por exemplo, aqui um exemplo de cláusula em que o contratado passa a receber 2% daquilo que se reverter em venda dos produtos licenciados, porque ele teve um papel importante ali e ele pode, lá na frente, até alegar que o contrato foi desequilibrado, né? Que ele, por exemplo, foi contratado para criar uma personagem, ela virou uma personagem de sucesso, e a partir daí ele nunca mais viu um centavo. Então ele está questionando ali um futuro direito que ele tem de ter um percentual dessas vendas. Isso tudo é negociável, né? Isso tudo a lei permite que seja negociado. Importante, de novo, é colocar a especificação de forma bastante clara das categorias dos produtos que vão poder ser produzidos, né? Então, a partir de um determinado... Se eu quiser colocar uma personagem, por exemplo, num determinado produto para cabelo, né? Eu vou ter ali a subcategoria, que é cuidados para cabelo, vou ter o tipo de produto, né? Cuidados para cabelo, shampoo, condicionador e creme para pentear. Então, eu defino exatamente os produtos em que eu posso inserir aquele objeto protegido por direito autoral. E aí você tem ali as especificações daquilo que eu posso fazer, a descrição do shampoo e etc. A mesma coisa, roupas, né? Então eu vou colocar uma personagem, né, numa camiseta. Então eu posso fazer o quê? Camisas e camisetas. Como é que elas vão ser? Unissex, femininas, masculinas, com tamanho tal e tal, 100% algodão. Quer dizer, você fecha o quanto aquele personagem pode ser utilizado por aquela empresa, né? Tanto do lado do licenciante como do lado do licenciado, né? Tanto faz o lado que você tiver, dá para ter essas especificações, né, que são favoráveis, eu diria, para ambas as partes. Quer dizer, você acaba não tendo muita discussão em relação a fazer, né? E aí você tem, obviamente, né, aí tem a questão da exclusividade ou preferência territorial, quer dizer, as vendas podem acontecer no território nacional, por exemplo, ou na América Latina, né, se for o caso de cobertura Latam, né, eu estou autorizado a vender para atacadistas, para varejistas, para ambientes virtuais de venda, quer dizer, eu defino também os canais de venda, né, de forma bastante clara, tá? E o pagamento por isso, né? E como a gente ficou restrito a personagens, né, era o tema da conversa de hoje, a gente tem basicamente 2 tipos de direito, né? Em princípio, de início, a gente tem o direito autoral, né, que vai proteger o autor e tal, vai garantir
o pagamento, né, para esse autor dessa personagem, e a gente tem um direito de marca que pode estar atrelado ou não à personagem. Pelo direito autoral, você paga o royalty, né, então você paga ali o uso daquele direito autoral. Esse contrato não necessariamente precisa ser levado ao NPI, né, mas ele pode ser, a personagem e o contrato em si pode ser levado a um cartório de registro de títulos e documentos, e a personagem pode estar registrada na Fundação Biblioteca Nacional, por exemplo. Né? Então, isso licenciamento só da personagem. Quando você tem a marca atrelada, e a marca, por exemplo, vem de uma empresa localizada fora, normalmente esse contrato ele é averbável, né, um licenciamento de marca, ele pode ser ou pode não ser, mas se tiver remessa de pagamento para fora, para essa empresa que licenciou a marca, você averba esse contrato no INPI, enfim, para garantir dedutibilidade fiscal, para poder conseguir fazer a remessa posterior e para, obviamente, conseguir que esse contrato seja enforceable, seja executável, oponível perante terceiros. Né? Então, é preciso entender se tem uma licença de marca, uma licença de direito autoral, ou se o objeto é misto e vai incluir direito autoral e marca. Mas no âmbito de personagens vão ser normalmente esses dois tipos de direitos que vão ser os iniciais para fins de utilização num produto. Tá? Outras cláusulas interessantes são adiantamento, né? Então você pagar para licenciante um adiantamento para o uso daquela propriedade intelectual, quer dizer, você não sabe ainda quantos produtos vão ser vendidos, não sabe o público que você vai atingir, então você acaba ali adiantando um valor para poder garantir que vai ser um negócio bem sucedido e que você vai investir nele, né, como licenciada. Apuração das taxas de pagamento, ou seja, a cada X tempo você conseguir apurar quantas vendas foram feitas e aí você remunerar a licenciante por conta disso, ou até mesmo liberdade de fixação de preço, que pode ser boa ou ruim. Boa porque se você tem liberdade, você consegue vender por um preço que é razoável e o mercado vai aceitar aquilo bem, mas por outro lado você também tem uma situação em que você pode estar vendendo caro demais ou barato demais, e aí você prejudica o licenciante, né, o dono daquele produto, não do produto, mas do direito autoral atrelado àquela personagem específica. Tá? Então, varia também de acordo para acordo. Muitos contratos, eu estou tentando passar mais rápido aqui nessa parte contratual, mas vou deixar as cláusulas depois para vocês lerem com calma. Tá? Muitos contratos de licenciamento de direito autoral ou de personagens para uma determinada finalidade de atrelar um produto, eles têm o que a gente chama ali de um fundo comum de marketing, por exemplo. É o mesmo tipo de approach, é o mesmo tipo de pegada de um contrato de franquia, em que você acaba tendo ali outros percentuais de pagamento de remuneração do licenciante. Né? Então você tem, por exemplo, esse fundo de marketing, que é um fundo que você precisa demonstrar para o licenciante o seu compromisso de gastar um percentual do que você ganhou com aquele produto para ações de marketing, justamente para poder fortalecer aquela personagem ou aquela marca. Né? Mesma coisa com compromisso promocional. Então, eu também passo ali a destinar 1% do meu faturamento para ações de promoção. E aí, por exemplo, você tem aí a definição do que seriam ações de promoção do personagem ou daquela marca que está sendo licenciada. Contrato de franquia, assim, quando você contribui para um fundo do franqueado ou do franqueador. Você passa um dinheiro, né, um percentual do lucro da franquia para aquele fundo de marketing em que o franqueador investe em ações de marketing e te passa mais conteúdos para você poder fazer aquela franquia ainda mais bem sucedida. Né? Então, o mesmo pode acontecer nos contratos de licenciamento de personagens. Tá? Controle de qualidade. Né? Obviamente, quando você pega uma personagem, você atrela a um produto, né, físico, um produto, né, normalmente é um produto licenciado, ou uma marca atrelada a um produto licenciado, o licenciante vai querer ter garantia total de que aquele produto ele não é um produto de má qualidade. Né? Então ele vai ter aprovação tanto na fase de conceito, quanto na fase de pré-produção, quanto na fase de produção. Ele vai estar sempre aprovando, né, essas unidades, né, a fim de garantir que esse produto, ao final, seja um produto que é correspondente
aquilo que ele tem de melhor no mercado sendo vendido, para poder manter aquela qualidade. Então, são cláusulas, por exemplo, que falam sobre amostras, né, sobre produtos que são pré-fabricados para o licenciante aprovar e por aí vai. Então, amostra de pré-produção e etc. Então, são cláusulas que são importantes porque ele tem que aprovar esse produto no final. E aí, outras cláusulas desses contratos que vão ser relevantes, né? O período de liquidação dos produtos licenciados, vamos supor que houve um término ou uma rescisão do contrato, como é que eu faço com aquela produção já feita, né, de produtos, como é que eu faço com aquele estoque que eu tenho, então por quanto tempo eu posso continuar vendendo esses produtos, né, lei aplicável e solução de controvérsias, obviamente quando o contrato vem com uma empresa americana forte ou uma empresa né, sediada no exterior mais forte, a tendência é que a solução de controvérsias seja arbitragem ou seja mesmo um tribunal fora do Brasil, então tem essa possibilidade também. Confidencialidade e propriedade intelectual, obviamente, né, a garantia da propriedade intelectual do licenciante, né, vigência, rescisão, indenização, seguro e as responsabilidades das partes. Então, é um contrato que, no final das contas, ele é um contrato não só importante do ponto de vista contratual e de cláusulas e princípios, mas também muito forte na parte de proteção da propriedade intelectual, né, e das condições do licenciamento. Tá? Em algumas situações, você tem, principalmente nos Estados Unidos, você tem situações em que você consegue proteger a personagem independentemente do contexto em que ela está inserida. Então, você tem exemplos aqui, essas personagens fictícias, né, que podem ser protegidas, né, pela teoria dos direitos autorais derivados, né, que está na lei americana, você provando que aquela personagem ela é tão importante quanto a obra, ela é mais importante que a obra, e a gente tem casos do Fred Flintstone, do James Bond, do Hannibal Lecter, né, da Mulher Maravilha, que elas estão acima, inclusive, da obra realizada. Então, independente do meio ou onde está inserida essa personagem, ela acaba tendo uma vida própria. E aí, obviamente, o autor da personagem vai ter muito mais sucesso na negociação desse tipo de remuneração ou de compensação pela criação autoral. Tá? Então, você tem aí uma proteção maior, né, uma proteção mais ampla, como um produto mesmo protegido por direito autoral, e não só pensar em personagens atrelados a uma obra específica, né, ou que dependem de uma obra audiovisual, ou de uma obra de arte cênica, ou de uma obra digital para poder existir. Né? Aqui as personagens existem independentemente da obra. Um caso interessante também que a gente teve foi um caso nos Estados Unidos sobre a DC Comics contra um cara que criou esse modelo esquisito aí de Batmóvel, né? E ele alegava que era impossível se confundir o Batmóvel original dos filmes com o Batmóvel dele. E o Batmóvel do filme ele não tinha características marcantes, né? Porque ele mudava de filme a filme. No final das contas, a corte americana entendeu que, na verdade, o Batmóvel por si só é uma personagem e tem uma garantia específica de proteção, né, por si só. Ela independe do filme do Batman para poder existir. Então, ele acabou perdendo o processo. Ele não só fez um modelo esquisito de Batmóvel, como ele fornecia também kits para as pessoas transformarem os seus carros em Batmóveis, né? Mas o tribunal entendeu que existe sim uma personagem ali, por isso a proteção é muito mais ampla, né? Outro caso interessante, e nesse caso eu até trabalhei anos atrás, quem é mais velho vai lembrar que tinha o quadro lá da Praça Nossa, que tinha o Batman e o Robin gay, né? E o Alexandre Frota fazia o Robin, né? E aqui a gente se pergunta, né? É paródia, é liberdade de expressão, é violação de um direito autoral dessa personagem, né? E a Warner acabou ordenando a Praça Nossa a extinguir esse programa, né? Derrubar esse conteúdo do ar, mas ele nitidamente é um conteúdo, né, de paródia, né? Ninguém vai confundir o Batman com o Alexandre Frota, né? Olhando os filmes do Batman, né? Ou mesmo ou o Robin com o Alexandre Frota, como é o caso aqui. Então, é um exercício de direito, obviamente a Warner tem esse direito, mas aqui eu entendo que tem bastante argumento para a gente achar que seria uma paródia, até porque, né, o elemento ali utilizado ele é muito caricato, né?
Outro ponto aqui importante nesse caso é que isso não inclui, por exemplo, uma trilha sonora específica, isso não inclui imagens específicas do Batman que sejam de filmes da Warner e por aí vai. Então a gente está falando só da caracterização da personagem como um personagem paródico, engraçado, né, e caricato, né? O Brasil protege, né, na Constituição, o direito à imagem, então naturalmente podem ser criados, né, personagens que são baseados naquela pessoa, uma pessoa real, é o caso do Pelezinho, né, do Seninha, do Instituto Ayrton Senna, então você pode ter também, né, jogadores de futebol e tal, e nesse caso, como você está usando um direito de imagem para poder criar uma personagem, isso tem que ser autorizado, né, pelo titular, pelo dono da imagem, né? A gente tem alguns casos interessantes aqui. Esse aqui, por exemplo, que um jogador de futebol entrou com uma ação contra a EA Sports, da Bélgica, ou da Holanda, na verdade, alegando que o uso da imagem dele não foi autorizado, né? E esse caso ainda está sendo discutido. Normalmente, esses jogos eles têm autorização ou do clube, ou do titular, ou do time de futebol que detém os direitos de imagem daquele jogador. Quer dizer, vocês percebem, inclusive, que para quem joga, né, esse tipo de jogo, você percebe que quando os direitos não são autorizados, as camisas são diferentes, os nomes dos jogadores são outros, né? Se você não tiver o licenciamento, por exemplo, da CBF, né, para fins de utilização da camisa da seleção brasileira, o time do Brasil vai ter um logo esquisito, né? E os nomes vão ser nomes também que não condizem com os nomes reais. Então, é um passo importante do uso dessas personagens, obter a autorização dos jogadores e de quem os representa, né? Normalmente os clubes ou os empresários, ou mesmo eles próprios, em alguns casos, né? Esse caso aqui foi um caso interessante também, uma ação movida pela Lindsay Lohan contra a empresa que desenvolveu o GTA V, né, que é aquele jogo de corrida, por conta da criação dessa personagem, Lacey Jones, que se diz muito famosa, uma atriz / cantora e tal, e ela atrelou isso à imagem dela. Ela disse, olha, eles estão criando uma personagem com base em mim, né? E por conta disso eu quero que eles retirem do jogo. No final ela perdeu, porque o juiz falou, olha, aqui é uma personagem que simplesmente retrata uma menina de 20 e poucos anos, né? De 20 e muitos ou 20 e poucos anos, com trajes de praia, então não necessariamente é você. Problema no áudio para mim? Né? Oi. Toda hora ele está caindo aqui. Mas acho que estão ouvindo, né? Então ela acabou perdendo esse processo, né? Porque realmente não fazia nenhum sentido alegar que a imagem foi por conta dela. Obviamente o nome é parecido ali, né? Lacey Jones, uma coisa assim meio Lindsay, Lacey, mas a corte acabou dando o ganho de causa para a empresa que desenvolveu o GTA por conta da falta de argumentos ali, né? Uma outra discussão interessante que aconteceu também recentemente é a questão das tatuagens dos jogadores de basquete nos jogos da 2K Games, né? Eu gosto bastante de 2K Sports, né? Então você pega os jogadores, eles têm as suas tatuagens originais, né? E aí a decisão da Corte Americana foi no sentido de que existe um uso mínimo, né, dessa tatuagem. Ela não é o objeto principal da obra, né? Ela não é o que está em evidência. Na verdade, o que está em evidência é o jogador, né? Existe uma licença implícita otorgada pelos tatuadores, né, que tatuaram no corpo dele, passou a ser algo, né, que faz parte da persona, né, dos jogadores, e o fair use americano, que acaba, né, trazendo princípios ali para poder manter a utilização sem pagamento para terceiros, né, no caso dos tatuadores e tudo mais. Então tem essa reivindicação também, mas acabou sendo afastada pela Corte Americana. E aí aqui a gente fala um pouquinho de fair use, né? Então, para considerar se aquele trabalho pode ser utilizado sem autorização do autor, a gente vai olhar para esses 5 pontos, né, que o fair use traz, né? Se o trabalho novo ele é transformador, se ele adiciona algo novo com propósito ou caráter diferente, se ele altera com uma nova expressão, né, se ele é realmente inovador, se o uso condiz com o objetivo, né, de intercâmbio cultural, se expande o conhecimento do público, se contribui para o consumo produtivo, né, se está agregando na cadeia produtiva, e se o uso se permite que o uso não comercial
possa expandir a distribuição desse conteúdo para o conhecimento público, onde esse conteúdo não chegaria. Então, se você atingir determinados critérios de fair use, esse tipo de uso seria um uso mínimo e seria um uso, por exemplo, considerado fair use nos Estados Unidos. E aqui a gente tem no Brasil o mesmo tipo de, não o mesmo tipo, mas uma tentativa parecida com as limitações ao direito de autor que estão no artigo 46. Então, o 47 fala que são livres as paródias, né, se elas não forem verdadeiras reproduções da obra original, e aí, por isso que eu acho que ali no caso do Batman ou do Robin, representado pelo Alexandre Frota, você não tem uma reprodução da obra original, mas sim uma paródia, e aí você tem uma série de possibilidades que o Brasil traz no artigo 46 de poder utilizar determinadas partes da obra, ou mesmo a obra integral, e não violar o direito autoral, e não precisar de autorização. Obviamente, esses casos são muito tênues, né? A justiça ela tanto decide para um lado quanto para o outro, então a regra é buscar a autorização do titular e conseguir o licenciamento, e aí a exceção vai ser essas exceções trazidas pela Lei de Direitos Autorais, tá? Dentre elas, a reprodução de pequeno trecho, né, de passagens, né, para fins de estudo crítico ou polêmica, né, artigos científicos, jornalísticos, etc. Então, tem uma série de possibilidades aqui. Tá? E aí, para chegar mais para o final, que horas são? De 10. A gente tem esse caso interessante aqui de um autor, né, de um dos autores da personagem Mulher Maravilha, né, que acabou lucrando aí quase 2 milhões de dólares vendendo NFTs, né, dos seus desenhos online, exibindo esses desenhos da Mulher Maravilha e de outros personagens licenciados da DC Comics, né. Obviamente a DC Comics não recebeu nada por isso, pela venda desses NFTs, né, a partir de então proibiu a venda exibindo propriedade intelectual, de imagens que tenham propriedade intelectual da DC. Então esse cara, ele provavelmente, tá, eu não vi os detalhes, mas ele é um cara que produziu para a DC, né, desenhos da Mulher Maravilha, e aí a partir daqueles desenhos que ele vendeu para a DC para as finalidades específicas, ele criou o NFT, né, e aí colocou esse NFT disponível para venda. E aí tem a carta do presidente de assuntos jurídicos da DC dizendo, olha, enquanto a gente examina a complexidade do mercado de NFTs, né, a gente quer arrumar uma solução que seja boa para todo mundo, para fãs, para colecionadores, inclusive para a DC, mas a gente proíbe nesse instante a oferta de qualquer imagem digital para venda que tenha personagens da DC incluídos neles. Né? Então, como o NFT ainda é algo muito novo, né, eles vão precisar chegar num arrangement, inclusive em relação a isso. Então, muito provavelmente, os contratos futuros vão versar também sobre o uso de NFTs, ou a possibilidade daquele licenciado de criar NFTs a partir daquela personagem. Então, é uma discussão que a gente vai ver, com certeza, mais para frente. Tá? E, enfim, me atendo ao tempo, e também para dar tempo da gente ter umas perguntas, porque eu vou precisar sair em mais ou menos uns 15 minutos. Queria abrir aqui, eu não olhei o chat enquanto eu falava. Quem quiser, né, se conectar no LinkedIn, fica à vontade, tem aqui o QR Code. Ainda temos 99 pessoas, então não está tão ruim, perdemos mais 10 ao longo do caminho, mas não sei se a Isabela quer ler o chat ou se a gente vai... Deixa eu tirar aqui o compartilhamento de tela. Boa tarde, Fábio. Meu nome é o Cristiano que está falando, tudo bom? Oi, Cristiano, tudo bem? Eu queria tirar uma dúvida rápida. No caso de NFT digital, vender imagens na internet, como é que a gente se controla isso? Porque eu tenho print screen, eu posso, sei lá, copiar e colar a imagem, eu posso tirar uma foto da imagem. Como é que se controla isso hoje? Na verdade o NFT é um negócio meio esquisito, né? Ele é como se você tivesse, né, um quadro, né, ou uma obra audiovisual, uma obra criada num ambiente digital em que você pode ter várias reproduções daquela obra, né, porque você falou mesmo, posso, né, recortar e colar, posso dar um print screen, posso copiar, só que você é o único que detém o original, né, porque você tem esse certificado NFT que está gravado em blockchain, né, está gravado de forma imutável. Né. Então, é um negócio esquisito porque você é o único dono daquela obra, mas ela pode sim ser reproduzida de várias formas por várias pessoas. O que torna a sua obra especial, se você for o dono do NFT, é que ela tem essa certificação de que ela é a única obra original daquele tipo de obra. Né? Então, não tem o único controle é a plataforma em si e é o fato dessa obra estar
certificada em blockchain, né, e aí ser imutável. Mas, obviamente, as pessoas podem copiar, podem, enfim, ter nos seus computadores e por aí vai. Então, é um direito um pouco... Ainda é um direito, para mim, um pouco palatável, porque ele só te agrega ali porque você é um colecionador, ou seja, você quer ter aquilo ali como uma obra única exposta numa galeria virtual, né? E o que te dá essa garantia é o fato dela ser certificada digitalmente, mas não tem controle, né, para te responder. Não dá para você Ah, controlar as reproduções, né? Posso tudo só bem, obrigado. complementar, então, em cima Claro, da sua... Ana. Então, a questão não é nem a obra em si, é o certificado. A questão não é nem a obra em si, é o certificado, porque no final das contas a obra ela vai ser naturalmente reproduzida, ela vai ser naturalmente, Eu posso vai fazer virar... um quadro na minha casa com essa obra e isso não implica nada, em nada. Não, Eu você posso, não vai ter uma violação de direitos ali, você só teria violação de direitos se você conseguisse quebrar a certificação do blockchain. E eu aí também tem... posso, eu posso comercializar camisas estampadas com aquele Aí desenho? você potencialmente estaria violando outros direitos e não do NFT, né? Porque o criador autoral ele vai criar para aquela, né? A pessoa que criou aquele desenho, ele vai criar para aquela finalidade específica de NFT. Ele pode também, a partir dali, em paralelo, ou, né? Ele pode também criar produtos ou licenciar para outras pessoas criarem produtos. Então pode ser que eu crie um NFT e fale, olha, fulano, está aqui à venda meu NFT do desenho que eu fiz, está disponível na internet. Mas eu também vendo isso como camisetas né, para um outro fabricante. Então é possível que você viole outro direito, mas o direito do NFT não, porque ele vai estar sempre restrito àquele ambiente virtual, né, àquela plataforma que tem a galeria do NFT. Né? Então, mas se ele tiver sido usado para outras coisas, potencialmente sim. Né? É, Normalmente o NFT ele é criado, pela natureza dele, ele é criado para existir apenas naquele ambiente. Então, eu não vejo muito assim, ninguém se preocupando se você reproduzir um NFT numa camiseta, né? Porque ele é criado para existir na internet. Eu não tenho essa capacidade de alcance ainda Então, para entender o valor de um certificado eu e Débora, que está aqui digital. comigo, a gente passou lá no curso da BPI, né? Eu dei uma das aulas, não sei se Débora deu aula também, deu, né, Débora? E não, mas assim, a gente também eu tive bastante dificuldade de entender o produto em si, né? E a partir de entender o produto em si, entender o valor daquilo. Mas é o valor, assim, é um valor agregado que ele é realmente de um colecionador de um objeto físico, né? Então você quer ter ali um quadro na parede, esse cara quer ter um NFT tem casos de NFT que você compra, por exemplo, uma casa num ambiente virtual em que você tem um avatar. Então é uma casa que você nunca vai entrar. Já tem casos de NFT desses, né? Foi $500 mil que foi vendido esse NFT. É uma casa dentro do ambiente virtual e você nunca vai entrar nessa casa, mas ela existe nesse ambiente virtual. Então, para aquelas pessoas que estão naquele ambiente virtual, em que existe avatares e tal, você é um cara rico, que tem uma puta casa, uma mansão. Mas é uma casa virtual. Então, a pessoa gastou $500 mil para ter uma casa no ambiente virtual, que ela nunca vai poder entrar. Então, é realmente Então depende muito difícil. do nicho, né? Onde Exatamente. aquele NFT está sendo comercializado. Para Exatamente. algumas coisas não faz sentido. Como, por exemplo, para uma foto que pode ser copiada, ele não faz muito sentido. Mas nesse ambiente de games, talvez No faça mais ambiente de sentido. games talvez faça mais sentido, no ambiente realmente de galeria digital, só para quem é muito, sei lá, rico ou maluco, assim, ainda na minha visão, apesar de ter dado aula no curso, eu achei muito doido, assim, você ter uma galeria virtual que você não consegue, e que todo mundo pode ter, na verdade, né, porque NFT normalmente é uma obra que se movimenta, a gente até fez deixa eu ver se tá aqui Até porque fácil. sempre existiu, se a gente for pensar em termos de colecionador, sempre existiu o mercado de colecionador, né? E a grande Sim, diferença é você ter, por exemplo, uma bola de futebol original daquele jogo. Podem existir 10 mil cópias, mas a original que esteve em campo é aquela. Então faz sentido que aquela bola seja sim. um item de colecionador. Agora, um desenho que pode ser reproduzido e ser item de colecionador, não... a menos, claro, que seja um quadro pintado pelo Picasso, aí, de fato, é
é uma obra de arte, mas algo digital, assim, eu ainda não tenho esse alcance, sabe? Não, eu te entendo porque eu fiquei também, eu queria dar um check na minha tela, vocês estão vendo essa tela aqui? Então, Esse aqui foi um NFT, né? Ele está disponível aqui, ele se chama Starry Trip, né? Ele é, na verdade, deixa eu ver se ele vai abrir aqui o site. Ele tem vários componentes, né, que são, Starry Trip, eu não sei nem se ele está vendido, tá? Mas você consegue abrir ele aqui, vai demorar um minutinho aqui e vai abrir. Que é baseado num quadro do Van Gogh, né, The Starry Night, e aí ele coloca aqui o Van Gogh, né, no cantinho, né, e deixa eu ver se era bom conseguir botar som aqui, deixa eu ver se eu consigo share sound. o NFT é um certificado de autenticidade, de originalidade. Isso. Não é uma obra, então você Não é pode a obra. converter qualquer coisa em NFT, um desenho, um avatar, um meme. Aí isso vale muito da especulação do mercado mesmo, né? De repente, hoje em dia, memes viraram ativos de valor. Daqui a 3 anos pode ser supervalorizado como não, né? Então, mesma coisa que card de colecionador, ou como a Ana Verena falou, bola de basquete, são coisas que de repente se atribuem. O que a Débora apresentou ali, o tênis, ali o pé esquerdo ali do De Volta para o Futuro, né? Então, de repente, é um objeto que começa a ter uma significação e o NFT em si é só para certificar que aquele é o original, na verdade. Não, mas eu digo assim, Isabela, no caso do tênis ou da bola, faz sentido. Sempre existiu esse mercado de colecionador, inclusive podia não ser um certificado digital, mas tinha um certificado físico. Sempre existiu esse mercado e faz sentido, porque o objeto a bola que esteve em campo e o tênis que foi usado no filme é um item único. Mas quando a gente fala de um meme ou um desenho, não importa se assim, a menos que seja uma obra de arte, uma pintura, a óleo, um desenho digital feito no computador, um meme que pode ser Mas printado e isso que copiado. está acontecendo. É isso que está acontecendo. O Tá meme criado o meme criado no computador ou no iPad, tem um menino que já vende, já vive disso, né? E vendeu vários NFTs. Ele cria no próprio iPad e isso é considerado uma obra de arte, né? E ele vende aquele original com a certificação NFT. Então, o NFT garante que você está comprando o original, você não está comprando uma reprodução. Pois é. Esse primeiro NFT que criou esse furdúncio todo, que foi daqueles 800 obras ali, esqueci do nome de quem, foi justamente isso, eram obras digitais e o cara estava fazendo como pequenos desenhos todos os dias. Aí, quando viraram, não sei, 3 mil, aí ele foi vendido por um furto de 80 milhões, né? Gente, eu tô vendo a mãozinha da Ivana e da Renata ali. Sabe, tá com tempo curto, começando pela Ivana, então. As perguntas do chat eu mando por escrito depois, tá, Fábio? Tá bom, legal, aí eu respondo, tá bom. Ivana estava com a gente lá no curso, Renata também, eu acho, né, Renata? E eu também. Você também, então ótimo. A Débora também, tá? Mesma Oi, Fábio. Tudo bem, querida? Tudo bem, excelente aula, como sempre. Boa tarde, acho que já a todos, né? Ou já ainda é bom dia. Ainda não almoçamos, né? Sabe, eu queria só complementar, ou comentar, ou dar minha opinião sobre a seguinte questão. Independentemente do valor estético ou comercial, se é uma obra protegida pelo direito autoral, né, que aí não vai estar atrelado ao mérito de ser colecionável ou não, ela vai ter uma proteção independentemente do certificado digital, né? Mesmo ela feita originalmente como obra digital, ela tem a proteção de direito autoral. Então, eu acho que é interessante para as preocupações que a Ana está levantando, que não se poderia fazer as camisetas, independente de não ter existido a violação do registro no blockchain, do hash, do código hash, nós temos aí a forma de expressão
com a personalidade criativa de um ser humano, protegida sem o questionamento de mérito, sem o questionamento de qualidade estética. Não precisa, Ana, ser necessariamente uma obra de arte de Picasso, entende? Pode ser uma obra de arte sua, simples, rudimentar, ela vai ter uma forma de expressão peculiar, entende? Então, tem que lembrar que o direito de autor não tem essa formalidade e esse rigor que existe na propriedade industrial. Então, ele será protegido e não poderá ser reproduzido em outros suportes. É isso que eu gostaria de comentar no intuito de colaborar. Exceto se caísse, obviamente, nas restrições. Claro, você está certíssima, e exceto se caísse nas restrições ou limitações ao direito de autor ou uma possível paródia, né? Que aí tudo bem, né? Fazer uma brincadeira com uma marca ou mesmo com uma criação autoral. Mas Ivana tem toda razão, não vai depender muito do gosto, né? Ou se é conhecido ou se não é conhecido. Na verdade, é uma criação intelectual, né? Renata estava de mão levantada também. Não, na verdade, eu achei que eu ia falar exatamente isso, que eu acho que tem uma confusão entre a proteção da obra e o NFT. Um não substitui o outro. Não é porque tem a obra também em NFT, não significa que os direitos do autor deixaram de existir. Eu acho que esse é o ponto que a Ana Verena estava falando e que eu acho que tem uma confusão, não é? Não, então eu fiz a opção de também dispor através de NFT, não significa que por isso todo mundo pode copiar? Não necessariamente. Se a minha obra continua sendo minha, eu continuo sendo autor, eu continuo sendo titular do direito. Então, não diga. Mas, por exemplo, no caso do meme, que o meme ele só faz sentido se ele se disseminar, né? Se ele for tornado público. Então, qual é o sentido de se ter a propriedade de um meme? Se o meme é feito com o intuito de ser disseminado, entende? O meme só vai ter valor mesmo no NFT se ele for disseminado, é exatamente o que você está dizendo. Mas como é que você... Lembra aquela foto da menina no prédio pegando fogo? Todo mundo tinha essa foto, divulgava em tudo quanto é lugar, a gente não sabia quem era o autor, até que ele foi encontrado e reconhecido. E tinha um autor, porque tudo que circula na internet tem um autor. E o NFT foi vendido, né? E o NFT foi vendido. Por quê? Pelo valor agregado, não exatamente do NFT, mas de toda a divulgação que teve anterior. Se não tivesse tido divulgação anterior, o NFT não teria nenhum valor. O NFT ele só certificou que o autor daquela obra era aquela pessoa e, enfim, e o titular estava ali, entendeu? E o pai da menina foi esperto, porque se ele tivesse se insurgido contra o uso da obra, ela não tinha ficado tão famosa, não tinha virado um NFT com valor, né? Então, exatamente. Porque foi um dos primeiros, né? Esse da menina com o prédio, e eu acho que é isso, é exatamente conseguir fazer o link, e esse link, essa venda, a operação comercial desse link ser uma operação considerada legítima, válida e na origem correta. E não dizer que os outros direitos deixaram de existir uma vez que se optou por aquele meio. Como a Idala colocou, uma assinatura digital para um novo mundo. É um certificado para um novo mundo. E ele não substitui, por exemplo, outros. Então, é só um complemento. Foi ótimo, pessoal, Fábio, eu queria como agradecer sempre, né? e agradecer de novo o convite, e eu vou ter que pular para uma reunião agora, 12:30. Mas obrigado, gente, e se eu soubesse que estava tão divertido, eu tinha assistido as outras aulas, porque tem bastante aula mesmo. Eu vou assistir depois na plataforma. Para participar das próximas, Fábio. Obrigado, Isabela. Gente, obrigado, viu? Boa tarde para vocês. Um beijo. Obrigada a você, Fábio. Gostaria de continuar com você por mais 1 hora, eu acho. Da próxima vez eu vou fazer um curso de 8 horas por dia, né? Porque...